Cara, me conta aí do. Eu tava vendo seus stories, Hum, e aí você tava numa obra de uma perícia judicial, né? Uma perícia perícia judicial. judicial que, que o pessoal abandonou a obra e aí te contrataram. Me conta como que foi essa história. Exatamente. Lá o condomínio contratou uma reforma, uma restauração das fachadas do condomínio. Lá são 5 torres de 7 andares. E aí, durante essa contratação, o prazo da obra era 1 ano para fazer toda a restauração. E 1 ano ele fez só uma torre. Uhum. Só que ele foi recebendo durante 1 ano, né? O pagamento, o condomínio cumpriu mensalmente os pagamentos. E aí, após o término dessa primeira torre, teve muito transtorno, porque pintou janela, pintou carro, pintou corrimão, fez uma lambança no condomínio, né? E aí o pessoal, a partir da segunda torre, ele já tinha pegado quase 80% do valor do contrato. E aí ele falou que não ia dar conta, estava sem mão de obra, abandonou a obra, deixou o condomínio, o síndico, o jurídico, que é tudo síndico morador, o advogado é morador, deixou o pessoal na mão, né? Fica muito ruim para a gestão do condomínio também que contratou o serviço, Aí né? o cara foi embora. Foi embora, sumiu, ninguém acha, não responde, já está em processo judicial e não conseguiu localizar o cara. Tanto que na perícia judicial, ele não foi, não está sendo citado, mas não se manifesta. Como que, como que você acha que daria pro condomínio evitar isso? Tem alguma ideia, não? Para evitar isso, já começaria na contratação, né? A importância do laudo, né? Fazer um laudo, um escopo técnico do que precisa ser feito na fachada, Uhum. que é justamente uma das coisas que a Serpol faz, né? Ela não entra nas obras se não tiver o laudo técnico, se não tiver um projeto, né? Uhum. Então esse seria o primeiro passo. E além disso, após esse escopo, né? Após reunidas as propostas, uma consultoria técnica para equalizar o escopo, né? Para ver se realmente o que as empresas estão oferecendo é o que o condomínio precisa. E aí vem a parte jurídica de literalmente puxar a capivara dessas empresas, visitar obras que já fizeram, ir no escritório, falar com os donos, entender todo o histórico, a reputação dessa empresa para reduzir esse tipo de problema, né? Que é um baita transtorno. Explica pro pessoal o que que é equalizar o escopo. Boa. Equalizar o escopo é basicamente pegar o que todo mundo está orçando e deixar igual, para ver se todos estão orçando a mesma coisa Uhum. e o que o condomínio precisa. Por que que isso é importante ter uma pessoa especializada para fazer isso? Um leigo não consegue? Uma pessoa qualquer não consegue pegar e ler lá e ver o que tem de diferente? Parece simples, né? Mas não é tão simples assim para o leigo. O advogado ele entende muito bem da parte jurídica, né? A parte técnica, quando você entra em falar em calafetação, em troca de junta de dilatação, o síndico, o advogado, o conselho, ele não sabe o que é isso, né? Se colocar lá que precisa fazer impermeabilização, tratamento de 300 pontos de ferrugem, como aconteceu nesse contrato, além desse contrato que deu problema, ainda teve aditivo, né? Será que precisaria mesmo de tratamento de 300 pontos de ferrugem? Uma vez que é uma alegação da empresa contratada, não tem laudo falando isso, não tem registro fotográfico. Então, a equalização é justamente para evitar ou reduzir ao máximo a possibilidade de um aditivo ou até mesmo dessas inconstâncias, né, de inconsistências de contrato. Porque quando você recebe 3, 4 orçamentos no condomínio, vamos supor que eu sou o síndico, eu recebo 3, 4 orçamentos. Normalmente eu avalio para ver se eles estão iguais, Perfeito. mas pode passar alguma coisa e eu vou fechar com o mais barato. Infelizmente E aí pode acontecer. se eu fecho com o mais barato e ele colocou lá que são 50 pontos de ferrugem, por exemplo, e tem 400, ele vai me cobrar 350 a mais depois. Exato. E aí acaba não ficando mais barato no final e você não tem como fazer com empresa diferente o serviço, né? Você já tá com ele lá, Você já está com o contrato em andamento. é complicado você mudar de empresa no meio do caminho. Muito complicado, né? Praticamente isso não acontece, né? Tanto que, nesse caso específico, eles foram até o final, né? Uhum. Tentaram negociar de toda forma, tanto que eles já perceberam que não estava rendendo como foi programado, a obra não tinha cronograma, mas ele estava lá de boa fé tentando ajudar o construtor, né? Só que aí ele foi até onde deu, não conseguiu ali
alegou que não conseguia mão de obra para fazer o serviço, até que sumiu. E me conta um pouco o que você faz, que serviço você presta. Maravilha. Hoje eu lidero a Pericial Pro, a gente atua com laudos e perícias na construção civil a nível Brasil. Então, desde inspeção predial, avaliações imobiliárias, assistência técnica em processo judicial, perícia judicial, quando somos nomeados pelos juízes, principalmente aqui de São Paulo. Então, de forma resumida, laudos e perícias na construção civil. E aí esse condomínio te chamou? Inicialmente ele chamou para fazer o laudo de antecipação de prova técnica, a constatação do que realmente foi executado e o que foi pago se estava compatível, né? Então a gente foi lá, verificou tudo que foi contratado, incluindo os aditivos, e comparamos com o que foi executado, né? Então deu cerca de 30% do executado e quase 80% do que foi pago, né? Fora os aditivos. E ainda tem Então alguns... eles nem sabiam quanto Não. tinha sido executado. Ele estava pagando ali, honrando com o compromisso deles mensalmente, porque ele estava no contrato, mas a execução não acompanhou essa evolução financeira. Então, durante a obra, seria interessante também eles, para evitar esse tipo de problema, o condomínio ter um engenheiro que acompanha e vê quanto está sendo feito de fato, né? Durante a execução da obra. Ó, tem 20% executado, vocês já pagaram 40%. Exato, seria uma fiscalização imparcial, né? Você evitaria de perder uma parte do dinheiro, né? É um investimento que vai resguardar o condomínio a pagar mais do que foi executado, né? Além do que pagou mais, teve os custos do advogado, todo o processo judicial, desse laudo que a gente fez, da assistência técnica judicial que a gente está fazendo, do perito judicial que foi nomeado, eles tiveram que pagar, né? E fora o transtorno e a pressão que é em cima do síndico e o advogado E a obra lá. parada, né? Que foram, exatamente, obra parada. Era para ter terminado já o prédio, imagino. Com certeza, você observou lá nos vídeos lá que as fachadas estão muito sujas, né? Tá lá, e tem uma torre que está parcialmente executada, né? Então tá lá com as trincas expostas, a gente sabe que isso aí desvaloriza, o empreendimento gera infiltração devido à batida de chuva dentro do apartamento, né? Cara, é complicado, né? Você contrata uma empresa para fazer o serviço, faz toda uma concorrência. Verdade. Para você economizar, para você não gastar tanto. Tem várias assembleias para aprovar. E aí depois, quando fecha, dá esse problema. Você viu que você não escolheu a empresa certa. Você já contrata uma empresa especializada para não ter dor de cabeça, né? Mas, infelizmente, só isso não é suficiente, né? Precisa de um acompanhamento. Precisa de um acompanhamento técnico, né? Acompanhamento jurídico para reduzir ao máximo a possibilidade desse tipo de transtorno, né? Legal. Cara, eu acho que é isso. A gente falou tudo. Maravilha, muito bom. Né? Tem mais algum ponto que você queira trazer lá dessa história? Deixa eu ver aqui. Eu acho que falamos tudo. Essa questão dos aditivos, né? O próprio perito judicial, ele falou, cara, não faz sentido, porque tem um aditivo lá que ele diz que tratou 300 pontos de ferrugem em uma torre de 7 andares, é pequena, razoavelmente. 300 pontos de ferrugem lá é muita coisa. É muita coisa. Então, isso aí ficou uma lacuna assim, porque, tá, você fez isso aqui. Agora, se a gente questionar, tá, então provavelmente, cadê esses pontos de ferrugem? Porque é muita coisa, 300 pontos de ferrugem. Se fosse na 5, até faria sentido. Então, isso aí também é questionável. A empresa diz que realizou o trabalho, mas não tem como ela provar que esse aditivo aí realmente o condomínio precisava. Será que precisava mesmo? Essa é a pergunta que fica, né? Não tem nada documentado, né? Não tem nada documentado, não tem nenhum cronograma de obra. O advogado sempre falou que cobrava o cronograma, eles nunca enviaram, né? Você vê que o condomínio, o cliente, ele é paciente, né, cara? Cara, vamos fazer um exercício aqui que eu acabei de pensar. Tá. Para facilitar a vida do pessoal que quer contratar uma obra, um serviço de recuperação, enfim, qualquer obra que seja, Boa. Um condomínio numa empresa, num condomínio comercial, em qualquer lugar que seja. Qual que é o passo a passo que o cliente deve seguir para minimizar ao máximo os riscos, né? Boa.
Quando o condomínio vai optar por essa restauração das fachadas, o primeiro passo é o diagnóstico da situação da fachada, né? O que tá nesse diagnóstico? O diagnóstico seria uma vistoria técnica, já considerando aí a auditoria de projeto de fachada, se tiver, para Uhum. entender aquele sistema que está instalado na fachada, se é uma monocapa, se é um revestimento acrílico, um revestimento aderido, entender o sistema. Manual do síndico também é importante, porque ele fala do material que tem lá, memorial descritivo. Então, essa auditoria, essa consultoria da restauração da fachada começaria por aí, análise dos projetos e documentos, manuais, depois uma vistoria técnica auxiliada com drone, em alguns casos até termografia, alguns casos, quando necessário, até já com teste de percussão, para a gente ter esse mapeamento, se tem área de desplacamento ali que pode ser necessário fazer uma recomposição. Então, tudo isso vai estar no laudo, que já vai direcionar e vai até facilitar as empresas a realizarem esses Então, orçamentos. primeira coisa, contratar um laudo técnico. Exatamente. O laudo ele tem que ter o diagnóstico de como está As condições da o imóvel, fachada. o diagnóstico de como está o imóvel, e ele tem que ter uma solução para resolver o problema que foi encontrado no imóvel. Além Exatamente. disso, tem que ter, é ideal que tenha as quantidades Quantitativo, né? do que tem que ser feito, Exato. certo? Então, depois de um laudo com essas três coisas, a gente vai para... A gente vai para o mercado, né? A gente entrega isso para o síndico, ó. Agora você consegue entrar em contato com as empresas e pedir para ela visitar o condomínio, analisar os projetos Aí e chama as realizar esse empresas, orçamento. as empresas fazem o orçamento, e aí depois do orçamento precisa fazer uma equalização do que recebeu. Exato. Então, pegar os orçamentos, e aí qual que é o próximo passo? Pegar os orçamentos, verificar se realmente eles estão orçando aquilo que o condomínio precisa e se está realmente condizente com a necessidade do condomínio, equalizar tudo, deixar tudo por igual, ó, todo mundo está orçando a mesma coisa. Pode ter algum aditivo de alguma coisa, alguma necessidade que apareça? Pode ter. O que acontece é, você recebe o orçamento, e aí seria interessante ter uma consultoria técnica para ver se o que está no orçamento é o que está no laudo. É o que foi Exato. constatado. Se você fez o processo do laudo certinho, vai pegar o orçamento e ver se está correto. Obviamente, as empresas elas vão sugerir algumas coisas, e aí entrar em Isso. contato com o engenheiro que fez o laudo, talvez mudar algumas coisas, enfim. Complementar Alguma exato. coisa, beleza. É isso, todo mundo orça igual. Perfeito. Depois que todo mundo orça igual, a gente faz a avaliação das empresas, que não tem a ver com orçamento, tem a ver com porte de empresa, tudo que a gente falou até aqui, né? Perfeito. Uma observação que é bom fazer também, porque a gente tem condomínio que está para aprovar a proposta, para começar esse estudo, já tem o laudo, já tem os orçamentos, e o condomínio está sem a comissão de obra, está sem conselho, tem só o síndico lá, mas os moradores não querem atuar no conselho, não querem atuar na comitiva de obras, né? Não sei porquê, mas isso é muito importante, ter uma comitiva de obras, um conselho atuante ali, para também auxiliar, criticar, ir no escritório das empresas, fazer essa entrevista, entender, até visitar outras obras que já fizeram, pegar todo esse feedback para reduzir alguma possibilidade aí de transtorno com uma empresa. Equipe para tocar esses assuntos de obra, né? Exatamente. Seja no condomínio, seja em uma empresa. Quem aprova a obra é o condomínio, é o morador, é o síndico, é o conselheiro. Então é importante ter essa representação de todos os moradores lá, uma comitiva. Isso também auxilia muito. Eles não têm um entendimento técnico, mas com auxílio técnico, auxílio do jurídico também, analisando o histórico dessas empresas, se já tiveram algum processo, como que funcionou. Então vai lá, síndico, conselho, comitiva de obras, uma empresa de consultoria para auxiliar no escopo técnico da equalização e o jurídico atuando também. Tá. Aí depois que você selecionou a empresa, você viu lá o orçamento está condizente, porte da empresa, todas as características, depois que você fez toda essa avaliação, aí você vai contratar a empresa. Exato. E aí na hora de contratar a empresa tem uma coisa que chama contrato. Isso. E aí entra a assessoria jurídica, para avaliar o contrato e minimizar os riscos ali na contratação. Exato. Certo? Depois de contratado, como que deveria ser esse processo para minimizar ainda mais os riscos do condomínio? Aí quando é uma empresa, vamos dizer,
experiente no mercado, né, ela já traz todo esse planejamento. Ó, eu vou Uhum. começar dia tal chega o material, a gente vai até durante a proposta ou até depois faz um painel teste, ó, vai ficar isso aqui, é isso aqui mesmo? Né, A a amostra, né, é empresa muito importante. alinhando a expectativa do cliente, ó, Sim. a gente vai aplicar, vai ficar assim, tá ok? Conselho aprovou? Ok, vamos começar. A empresa tem esse prazo aí para se planejar e começar, e aí é importante o condomínio também ter uma fiscalização imparcial para garantir que realmente o cronograma está dentro, o escopo Uhum. está dentro, o material que foi proposto está sendo entregue, é o mesmo material, que os procedimentos técnicos realizados na restauração estão condizentes com o que foi contratado, análise da documentação, a RT de obra, o CREA-PJ da empresa, Documentação de pessoal. todas a documentação de segurança do pessoal que trabalha em altura, às vezes até um técnico de segurança acompanhando também, porque é um trabalho em altura, né? Uhum. Então, tudo isso aí minimiza esse risco de dar algum transtorno judicial e até mesmo algum acidente de obra, né? Uhum. Acompanha a obra com um técnico contratado pelo condomínio. Isso, Desculpa. tranquilo. Acompanha a obra, aí termina a obra, aí tem a entrega. Exato. E aí na entrega se faz toda uma vistoria do que foi feito, se falta alguma Perfeito. coisa ou não. É, E aí assina o termo de entrega, pronto. exatamente. Isso é uma obra tranquila, minimizando todos os riscos do condomínio. Obviamente que se contratar uma empresa de nome no mercado, etc., talvez não precise de toda essa estrutura. Porque muitas vezes essa empresa já até oferece isso. Mas é recomendável que se saiba que existe esse processo. E se você quiser tirar uma parte da estrutura que a gente comentou, aí é por conta e risco do cliente. Ele assume isso, né? E deixando bem claro para ele, ó, isso aqui você está assumindo, tá Uhum. ok? Uma coisa é ele assumir esse risco com consciência, uma coisa é ele nem saber que ele estava Exatamente. fazendo aquilo, que na maioria das vezes acontece isso. Uhum. O pessoal às vezes contrata uma restauração de fachada, que já aconteceu também, e aí passa 2 meses que entregou a obra, a tinta tá soltando, tá desplacando toda a tinta, e novamente, aquele transtorno vai para o síndico, foi o síndico que contratou, né? Uhum. O síndico contratou porque aquele prédio já tem uma idade avançada, já fazia 10, 15 anos que não restaurava a fachada, e aí ele, não, a gente tem que fazer, porque isso aqui é manutenção, tem que cuidar do condomínio. Aí ele vai lá e consegue contratar. Mas às vezes ele não tem essa consciência que tem essas ferramentas para auxiliar ele e reduzir esse risco. Passa 2 meses, a tinta tá soltando, o pessoal tem que voltar lá, e aí arruma de um lado, cai do outro. Qual que é a etapa mais importante desse processo, na sua opinião? O planejamento, né? Você já dizia aquela frase, se você não, como é que é? Se você não planeja, se você falha em planejar, como é que é? Eu esqueci a frase agora. Eu não sei, a frase é sua. Peraí, deixa eu ver aqui. Depois você corta aí. Se você falha em planejar, você planeja falhar. Uhum. Essa é a frase, né? Então, planejamento, né? Essa consultoria técnica auxilia bastante o síndico, até para trazer essa consciência para ele. Putz, faz sentido, eu não entendo disso aqui da mesma forma que a gente não entende de jurídico, não entende de contabilidade. Mas tudo Eu isso concordo reduz com o risco. você. Planejamento é muito importante. Mas para mim, a fase mais importante é o projeto inicial, cara. É o laudo. Porque se você não tiver uma saída bem feita, Um direcionamento. depois você vai entrar na aula para resolver o problema. Aí vão contratar um Maicon lá para fazer a perícia judicial, para Porque deu ver o quanto problema. pagou a mais, para ver se tinha 300 pontos ou não. Se já tivesse feito um projeto, investido um dinheiro no projeto inicial, essa discussão de se tem 300 pontos de ferrugem ou não existiria. Será que ia ter aditivo mesmo? Provavelmente não. Provavelmente não. Pelo que a gente viu lá, é totalmente questionável, né? Então, o ponto mais importante, na minha opinião, é o projeto inicial. Exatamente. Que é o laudo, que é... Obviamente que com planejamento, tudo é importante, né? Mas se sair errado, nada mais resolve. Não, com certeza, na construção, né? Se você errar no baldrame, você errou na casa inteira, né? Errou na fundação, a casa vai sair torta. Exatamente. Não tem jeito. E uma coisa que eu acho que a gente não falou, mas é importante também, é o seguro da obra, né? Ah, sim. Tem a O parte de seguro da obra, considerando que é um valor significativo, é um trabalho em altura. Então vamos resumir. Laudo técnico, receber os orçamentos, fazer a equalização dos orçamentos. Boa. Selecionar as empresas com outros critérios além de preço também. Contrato.
avaliar Perfeito. contrato, de minimizar risco com contrato e depois o acompanhamento de obra. Exato. Precisa ter uma equipe que tenha capacidade de executar esses 6 passos que eu falei. Exatamente. E aí essa equipe é multidisciplinar, porque, por exemplo, o contrato não é o engenheiro que vai fazer, é um Não. advogado. Então, são esses 6 passos que garante que você não vai ter problema Você durante a reduz ao obra. máximo a possibilidade, né? E aí E dentro da parte de contrato tem seguro, tem toda essa parte documentação, de de documentação. norma técnica, tudo certinho. E durante essa fase de selecionar a empresa, é importante porque nesse episódio que aconteceu, essa empresa não tem caixa. Uhum. O condomínio está processando ela, né? Mas eu perguntei para o advogado, mas o cara sumiu, será que Não, ele vai esquece, pagar? esquece. Ele tem dinheiro para pagar? Ele falou, doutor, só Deus sabe. Não, esquece. Não... Ação judicial, cara, nesse Não porte tem, né, vai... cara? Por isso É que... 5, 10 anos e vai pra e o frente. cara, não sei, provavelmente não tem condição de pagar isso, né? Então, quando ele vai ficar com esse prejuízo, e como o advogado disse, só Deus sabe. Ele fez o papel dele, tá notificando lá, né? Perdeu essa grana aí, que é um valor bem significativo, foi mais de $500 mil. É muita Uhum. coisa para um condomínio, né? Uhum. Condomínio de quantos apartamentos ali, no caso? Você tem essa... Ali de cabeça, acho que uns 320 por aí. Aproximadamente 320. A gente sabe como é doído aumentar condomínio, o pessoal... É um custo que... Nossa, é absurdo. É absurdo. São várias famílias, cada uma numa condição diferente, enfim, é um negócio que... Pelo que é porte complicado. do condomínio, praticamente um erro desse, ele queimou o caixa que ele tinha, né? Uhum. Dinheiro que poderia ser direcionado para outras E aí melhorias. essa obra vai ser feita quando agora? Eles estão esperando finalizar o processo para continuar Não. a contratação. No processo, Até cara? porque não tem dinheiro nesse momento para contratar outra empresa, né? Olha o transtorno que gerou. Quando que você imagina que vai... Cara, daqui uns 3 anos aí, jogando baixo, E daqui 3 anos, o que acontece com a fachada? vai estar com um Vai- desgaste muito maior, vai estar com mais vazamento, já está bem suja lá, que a gente viu nas imagens, tem bastante poluição, ou seja, essa obra da fachada já estava atrasada. Né? Aí o que vai acontecer? Daqui 3 anos, que seja, 3, 4, 2 anos, não importa, o serviço que ele faria agora iria custar, sei lá, 600 mil, tô chutando. Uhum, Daqui 3 anos, o serviço vai custar no mínimo 1 milhão. com Não tem certeza. dúvida. Ficou muito mais caro, com o Porque, risco porque o condomínio, ele, com chuva, com sol, ele vai piorando a situação dele, né? Com certeza, vai acelerando, né? Você tinha um pneu careca, você tá rodando com o pneu careca, agora você pode estourar o pneu, perder o controle do carro, atropelar alguém, né? O que acontece com a fachada, né? Com o tempo ela vai se desgastando e em qualquer momento pode acontecer um desplacamento pela idade avançada do condomínio já, né? Fora o risco disso que você acabou de falar. Inclusive acho que vocês fizeram a restauração de um condomínio ali em Santo André, Uhum. que a gente fez o laudo lá. A síndica tinha acabado de entrar no prédio, passou 5 segundos, caiu um pedaço da fachada. Uhum. E aí o pessoal ficou até com medo de olhar, porque achou que era uma pessoa que tinha se jogado. Uhum. Mas caiu uma placa gigantesca, o reboco lá Qual o tinha... tamanho da placa aí? Cara, aproximadamente 1 metro por 1 metro. É lógico que ela não é quadradinha, né? Ela é... Uhum. E... De massa, 8 centímetros de massa. 8 centímetros. Quanto de peso que dá isso, cara? Cara, sei, no mínimo uns 500 quilos ali tinha fácil. Isso quando ela sai, né? Você multiplica pela aceleração da gravidade. Embaixo era estacionamento, só que ela não chegou a quebrar a laje de piso ali e sair no estacionamento. Mas foi assustador. E, inclusive, foram empresas lá que falou que tinha que tirar todo o reboco da fachada. Você imagina o transtorno. Prédio habitado já, tem seus 30 anos. Uhum. E aí vai várias empresas lá e fala que tem que tirar Arrancar tudo. todo o reboco da fachada. Imagina isso transtorno para os moradores. O martelete lá durante a semana inteira. Cara, mas Aquela pensa... poeira, aquele barulho, caçamba. Mas faz sentido a empresa falar isso, porque pensa na pessoa que está do lado de cá da empresa. Ele vai assumir esse risco de não tirar tudo? Não vai. Como que assume? Assume só com um projeto. Não, Um projeto, conhecendo pessoas que entendem do assunto, qualificadas, experientes. trazendo soluções inovadoras, que foi o caso nessa obra, né? Exatamente. Só que é tudo respaldado com colegas, parceiros que a gente tem, que são especialistas na área.
A engenharia é que nem a medicina, né? Com Você certeza. tem o médico cardiologista, você tem o neurocirurgião, cada um faz uma parte. A engenharia é igual. Igualzinho. A engenharia tem um engenheiro que é de impermeabilização, tem um engenheiro que é de fachadas, tem um engenheiro que é de fachadas para casos específicos que foi acontecendo nesse caso. Específicos de cada revestimento. Então, e a gente aqui, eu, você, a gente tem contato de vários engenheiros. Tem que ter, né? Então, esse é um diferencial que a gente tem, porque tem um problema, cara, alguém vai ter a solução. Não, com certeza, A gente né? tem que se aliar com esses parceiros para entregar a solução para o cliente. É, compartilhar a experiência de cada um, né? E é interessante a gente falar desse caso, porque eu fui lá, fui num domingo, a síndica estava desesperada para fazer esse laudo de constatação. Uhum. Esse condomínio ele tinha acabado de passar por uma restauração de fachada, foi feito o teste de percussão, mas passou batido. Uhum. Passou batido. Esse revestimento que desplacou, ele era da sacada ali onde tinha uma jardineira, né? Depois foi constatado lá que a infiltração da jardineira com o tempo ali Não deve foi... ter descido ali, né? Porque a sacada normalmente é um lugar mais difícil de descer, né? Eles fizeram lá, tem teste de percussão, a síndica não quis brigar com a empresa, mas juridicamente, se for ver, talvez tinha essa responsabilidade, né? Mas a gente foi lá num domingo lá para fazer esse laudo de constatação, e aí eles começaram a orçar, o orçamento lá em cima, porque todo mundo queria arrancar o reboco, tirar tudo, e a síndica pegou muita confiança no nosso trabalho e falou, Mike, dá uma olhada nesse orçamento, o pessoal tá falando que tem que quebrar tudo. Aí eu fui lá, eu já tinha falado com ela por telefone, mas ela pediu para mim ir lá, falar com o conselho, né? Uhum. Falei, olha, a gente tem um parceiro, Alexandre Brits, Uhum. que ele traz uma solução hoje pro mercado que você não precisa quebrar tudo. Sim. Ele traz o projeto lá com a experiência dele, o pinamento na fachada. Aí o Brits foi lá, apresentou a solução, apresentou toda a experiência dele lá, o pessoal confiou, a obra saiu por 1/3, a Serpol foi lá, fez o serviço, tá? Até hoje ela agradece por conta disso. A gente trabalha muito com a solução de que a gente fala de recuperação não destrutiva, né? Perfeito. Que existem meios, tecnologias para aderir o que já existe na fachada, né? Para colar o revestimento que já está lá na fachada. Porque isso nada mais é do que um descolamento, né? Falando num Exatamente. termo menos técnico. Exato. Você está descolando uma massa do prédio. Essa tecnologia ela vai atrás de formas de readerir esse revestimento. E aí... E o Brits é especialista nessa parte, né? Não, com certeza. O Brits foi fundamental nesse caso aí, porque aí ele foi lá, apresentou a solução do projeto dele e já trouxe o parceiro que realiza esse serviço, né? A gente é especialista em realizar esse tipo de serviço com o projeto dele, né? A partir do projeto ali, vocês têm toda a equipe capacitada, já treinada para esse sistema aí de recuperação não destrutiva, muito mais rápido, Sim. eficiente, mesma garantia, você não tem esse transtorno todo. Menor custo. Cara, é uma solução impecável, né? E fora a redução do custo aí é absurda. Prazo, tudo, né? Não tem o que dizer. Não, ali foi um belíssimo trabalho de engenharia mesmo ali. Tem orgulho até hoje. Né, não, muito bonito ali. Um trabalho a 4, 5, 6, 7 mãos ali, mas muito bem feito. Cada parceiro na sua especialidade. É como um time de futebol, né? O atacante no ataque, o zagueiro na defesa, o lateral na lateral. Falou tudo. E cada um joga onde sabe jogar e o projeto sai. Muito bom. Obrigado, viu, Michael? Eu que agradeço pelo convite. Pelo seu tempo aí, por compartilhar sua experiência com o pessoal. Tamo junto. Foi uma honra. Valeu. Muito obrigado, hein?